Então, pega a sua Bíblia agora, a gente vai poder estar meditando nessa palavra, tá? E o texto que nós vamos ler, Salmos de número 126, do versículo 1 ou do verso 1 até o verso de número 6, todo o número de 126, amém? Que nos diz assim, vou falar de frente aqui para os irmãos não perder o som, tá? Que nos diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Agora o versículo de número 4, os irmãos prestem atenção, tá? Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Agora os 5 e 6, diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos. Por que eu fiz essa leitura pausadamente, paulatinamente? Quando nós olhamos esse Salmo de número 126, Salmos de número 126, a gente vai separar ele em 3 partes. Passado, presente e futuro, tá? Então os Salmos de número 126, ele é separado em 3 partes, tá? 3 partes. A nossa irmã mandou mensagem que eu tô me perdendo toda hora, tá? Esse negócio é novo para mim, mas eu pego o jeito. Deus abençoe. Então esses salmos ele é separado em 3 partes: passado, presente e futuro, tá? Esses são as partes. Quando a gente olha do primeiro versículo até o versículo de número 3, a gente vai ver alguma coisa que passou, tá? Passado. Quando a gente olha o versículo de número 4, a gente vai ver o presente que eles estavam vivendo. E quando a gente olha o versículo de número 5 e o versículo de número 6, isso aqui então é para o futuro. Então, essa é a repartição do Salmo de número 126. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos agora voltar um pouquinho atrás, nós vamos ver Israel. Israel totalmente se desviado dos caminhos de Deus. Israel estava prevaricando, estava acompanhando outros deuses, estavam fazendo tudo que era desagradável aos olhos do Senhor. Eu vou colocar o óculos de volta, mas vou colocar. Vai atrapalhar um pouco a imagem aí, que os irmãos estão vendo o reflexo pelos meus óculos, mas eu sou cego, irmãos, tá? Então, quando nós olhamos Israel, ele estava vivendo tempos de calamidades, porque eles estavam se prostituindo com outros deuses. E agora a Bíblia vai nos mostrar que Deus então vai levantar um profeta Jeremias, dentre outros que Deus levantou, tá? Então a Bíblia vai nos mostrar que Deus agora levanta Jeremias para falar contra o povo. E a Bíblia nos mostra que Jeremias ele fez isso com êxito. Começou então a anunciar a palavra de Deus para o povo de Israel. E a palavra era, se converte porque senão o Senhor Jesus vai abençoar. Vai trazer espada para o povo. E a Bíblia vai nos mostrar que por um tempo as profecias eram dessa forma. Por algum tempo as mensagens de Jeremias eram assim, ó, se converte porque senão o Senhor Jesus vai vir com ira para com Israel. E a Bíblia vai nos mostrar que chegou um tempo então que a Bíblia nos mostra que Deus então ele se irou. Irando Deus, a Bíblia nos mostra que Deus agora muda a mensagem de Jeremias. E a mensagem agora é que Deus daria juízo para o povo de Israel, que viria uma nação e que assolaria o povo de Israel e levaria cativo. Essa é então a mensagem que Jeremias agora está pregando. Essa agora é a mensagem que Jeremias está trazendo para o povo. A mensagem agora não é a mensagem de se converta. A mensagem agora é vocês já fizeram mal e isso chegou diante dos olhos do Senhor e Deus não se agradou e vai trazer juízo.
Essa era a mensagem agora para o povo de Israel. E a Bíblia vai nos mostrar que dessa forma aconteceu. Que a Bíblia nos mostra que agora a Babilônia vai se locomover, vai vir contra Israel, e por algum tempo Israel ficou preso dentro de Jerusalém, se alimentando do que tinha lá, e o povo da Babilônia em volta dos muros de Jerusalém, querendo uma brecha para poder entrar e saquear a cidade. E a Bíblia nos mostra que algum tempo passou, mas as coisas foram se acabando, já não tinha mais alimento e começou a entrar em escassez. E a Bíblia agora nos mostra que de alguma forma Babilônia conseguiu adentrar dentro dos muros de Jerusalém e agora vai entrar a correção de Deus para o povo de Israel. E a correção do povo para o povo era terrível. A Bíblia nos mostra que o povo foi quase todo dizimado. O povo morreu nas mãos dos babilônicos. A Bíblia nos mostra que os babilônios chegou com tal ira que começou a matar todo mundo e separar alguns. Tá? E a Bíblia nos mostra que dessa forma aconteceu. E agora o povo de Deus já está cativo dentro da Babilônia, servindo os babilônicos, debaixo de escravidão. E a Bíblia nos mostra que dentro da Babilônia o povo sofre muito mais ainda do que sofria. A Bíblia vai nos mostrar que agora o povo morrendo nas mãos dos babilônicos, sofrendo opressão, sendo humilhados, o povo vai começar a chorar. E o povo agora começa a chorar a Deus. E a Bíblia nos mostra no Salmo de no número de 137, se não me falha a memória, a lamentação do povo de Israel. A Bíblia nos mostra que eles sentavam à beira do ribeiro e ali começavam a chorar. E a Bíblia vai nos mostrar que os babilônicos agora vai tirar a casquinha do povo, falando: cante uma canção para nós, daquelas que vocês cantavam em Jerusalém, daquelas de quando vocês se alegravam. E a Bíblia nos mostra que o povo de Israel vai se dirigir a eles: como podemos nós cantarmos, estando em terra estranha? E assim estava a vida do povo de Israel dentro da Babilônia. O povo chorava. Mas o período de escassez era durante 70 anos. Assim, e agora esse tempo ele vai passar, irmãos. E agora por uma profecia também vai se levantar um rei chamado Ciro. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem era um enviado de Deus, que traria então a solução para o povo de Israel. E traria então a libertação para o povo de Israel. E dessa forma aconteceu. Nós vemos ali que foi em algumas fases, mas Ciro, quando entrou, então vai despedir o povo de Israel, então para Jerusalém. E assim aconteceu com o povo de Jerusalém, os israelitas que estavam na terra de Babilônia. E agora eles adentrando dentro de Jerusalém, todos alegres, e entra esse versículo que nós lemos do Salmo 126. E é o versículo 1º, 2º e o 3º. Do número 126 de Salmos. Eu quero ler de novo para os irmãos verem, tá? Que diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então, quando nós olhamos dentro desse versículo, agora nós vamos entrar dentro da mensagem. Eu quero separar exatamente essa mensagem em 3 tópicos. Primeiro tópico, tempos de alegria. Segundo tópico da nossa mensagem, tempos de crise. E terceiro tópico, tempos de promessa e de esperança. Então, a nossa mensagem agora ela tem 3 tópicos. E o primeiro tópico é o tempo que Israel estava vivendo exatamente nesse momento, quando eles saíram da Babilônia para entrar dentro de Jerusalém. A Bíblia vai nos mostrar que eles estavam como os que sonham, a boca cheia de riso. E isso a gente vai ver lá no livro de Esdras e Neemias, quando Deus vai então levantar Neemias para a reconstrução dos muros e Esdras para a reconstrução do templo. E o povo, a Bíblia vai nos dizer que o povo seguiu alegre para Jerusalém. E a Bíblia nos mostra que eles estavam como os que sonham.
E então a boca deles se encheu de riso. Era um espanto para eles nesse momento agora. Eles estão debaixo de uma opressão terrível e agora estar livres dentro da sua cidade natal. Então a Bíblia vai nos dizer que eles se alegraram. E dessa forma aconteceu. E quando nós olhamos, irmãos, a história se repete em nossas vidas. A história vai se repetir na sua vida. Você que um dia aceitou Jesus. Você que um dia aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, isso se repetiu na sua vida. Como assim, irmão Wilker? Quando nós olhamos para Jerusalém, dentro da Babilônia, isso vai refletir a nossa vida. Eu, quando estava no mundo, debaixo de uma opressão maligna, terrível, o inimigo fazia o que queria da minha vida e também fazia o que queria da sua. Deixa eu te contar um pedacinho do meu testemunho só para edificar os irmãos. Quando eu aceitei a Jesus, antes eu aceitei novo, eu tinha 12 anos de idade quando aceitei Jesus. Mas quando eu aceitei Jesus, eu estava numa vida desgraçada. Eu bebia, eu fumava, esticavam carreira de cocaína para mim poder fazer aquilo que o inimigo queria. E dessa forma o Senhor Jesus me tirou desse lugar. Então isso vai se refletir exatamente nos 3 versículos que a gente leu. Tá? Nós que estávamos debaixo de uma opressão maligna, debaixo de uma escravidão de Satanás, nós que estávamos debaixo de uma opressão do inimigo sobre a nossa vida, quando o Senhor Jesus nos resgatou, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Irmãos, agora eu quero que você reflita, lembra do dia em que você aceitou Jesus, lembra do primeiro amor. Lembra aqueles momentos de quando você aceitou a Cristo? Não era exatamente como esse versículo aqui está nos mostrando? Você não fazia tudo para o Senhor Jesus, você não, de certa forma, você não se apegava em nada, você só queria somente Jesus na sua vida. Talvez você esteja passando por esse momento. O momento da alegria, o tempo da alegria na sua vida. E esse tempo é um tempo de muito aprendizado para as nossas vidas. Esse tempo é o tempo de quando nós venhamos para a igreja, aceitamos a Cristo, ou Cristo nos aceita, e o Senhor Jesus então começa as promessas que Ele tem na nossa vida. Comigo foi dessa forma e contigo foi dessa forma também. Vai falar que quando você aceitou a Cristo, o Senhor Jesus já não começou a te encher de promessas. Eu tenho promessas na minha vida de quando eu aceitei a Cristo que eu nunca esqueci. E o Senhor Jesus tem me feito promessas até hoje, e assim é também na sua vida. O Senhor Jesus fez várias promessas. E olha só o versículo, se eu não me falha a memória. Olha só. Versículo de número 2 ainda. Olha só para você ver aquilo que Deus fez na sua vida. Olha só, versículo de número 2, a parte B. Vou ler todo o versículo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Isso aqui é tremendo, é glorioso isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa, quando você aceitou Jesus, quando aceitei Jesus e saímos daquela vida desgraçada, não só foi você que olhou aquela situação e se alegrou, as pessoas que andavam junto contigo, aqui está representado o povo inimigo, as outras nações eram o povo contrário ao povo de Deus, e assim era também na nossa vida. Então a Bíblia vai nos dizer que esse povo que era contrário ao povo de Deus, eles começaram a olhar e falar, grandes coisas fez o Senhor a estes. E se você olhar no versículo, o Senhor aqui que eles vão pronunciar, está com letra maiúscula. Então eles diziam, o povo contrário ao povo de Deus dizia, grandes coisas fez o Senhor a estes com letra maiúscula. Então note que eles entenderam que o Senhor Deus de Israel era o Deus acima de qualquer outro Deus, era o Deus acima de qualquer outro Deus, de Mamon, de Baal, seja de Astarote. Eles entenderam dessa forma. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, foi assim na sua vida também. Lembra da onde o Senhor Jesus te tirou e lembra na onde que o Senhor Jesus te colocou?
Pessoas, talvez você não tenha visto, mas pessoas disseram ao seu respeito: o Senhor Jesus fez grandes coisas a esse homem, a essa mulher. E isso é motivo de você glorificar a Deus. Em nome de Jesus, irmão, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor a você, tirando debaixo de uma opressão maligna e colocando entre príncipes e princesas. Você já parou para refletir isso, irmão? Que quando você vai à igreja, quando você conversa com esse irmão que o Senhor Jesus colocou do seu lado, é o mesmo irmão que vai assentar contigo nos altos céus para glorificar a Deus? Então olha só, compare por um momento, você que estava no mundo, cercado de pessoas que se Jesus voltasse agora, ia todos para o inferno. Quando o Senhor Jesus te tira desse âmbito de pessoas e coloca entre os príncipes que o Senhor Jesus chama nessa terra, você não está sentado com qualquer um. E mesmo assim, é da outra forma de nós vermos pessoas que são colocadas ao seu lado, não estão assentadas ao lado de qualquer um. Você é príncipe e princesa do Senhor Jesus, você é servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai nos mostrar que você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, menina dos olhos de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, você não é não, irmão, em nome de Jesus, não pense assim. Você não é qualquer um, você é a menina dos olhos de Deus. Tenta tocar na menina dos olhos de Deus. Deixa o inimigo de alguma forma tentar tocar nas meninas dos olhos de Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Menina dos olhos de Deus é aquele negocinho pretinho que a gente tem lá no meio do olho. Bem esse negocinho pretinho, tá vendo meu olho castanho? No meio tem um negocinho pretinho. Eu quero fazer um desafio. Pega o seu dedo e tenta enfiar na menina dos seus olhos. Talvez você consiga com dificuldade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tenta tocar nas meninas dos olhos. Não. Em nome de Jesus, entenda isso, irmãos. Você não é qualquer um. Você é sacerdócio real. Você é jardim fechado de Deus. Ninguém te toca. O inimigo não pode te tocar. Quando as lutas vêm sobre a nossa vida, e aqui fica um ensino para você, não é porque o inimigo pode, é grande na sua vida, não, é quando o Senhor Jesus, ele faz com que nós passamos prova para que nós venhamos estar em um nível muito mais elevado. Eu não estou aqui para pregar bênção e profetizar chave, toma, recebe, pega aí, eu não estou isso, irmão, eu não estou nem aí com isso, ainda mais nesse tempo agora, em que a igreja tem que estar em oração. Mas eu quero te falar uma coisa, você não é o verme do carrapato, uma frase do pastor Marcos Feliciano, você não é o verme do carrapato, você é alguém que tem uma importância para o Senhor Jesus, você é alguém que tem uma importância gigante para o Senhor Jesus, você não é qualquer um, e é assim que as pessoas olhavam para o povo de Israel, grandes coisas fez o Senhor a este povo. Então é assim que o povo também olha para você. Quando as pessoas olham para você e lembram do que você era e o que é você agora, irmão, isso é para ele um testemunho de vida. Quem aqui, eu não sei, eu já ouvi muitos testemunhos, eu quero que você que esteja aí do outro lado, seja esse testemunho que eu ouvi, de pessoas olharem para a sua face, olhar o jeito que você se veste, olhar o jeito que você trata as pessoas, olhar o jeito que você anda e ser então salva pelo Senhor Jesus. Esse é o testemunho de Cristo, esse é o testemunho, o verdadeiro evangelho, irmãos, o que nós vivemos, não o que nós pregamos às vezes. O verdadeiro evangelho é aquilo que eu faço em conformidade com a palavra. Então não se esqueça disso, o Senhor Jesus, ele é fiel na sua vida, mas não se esqueça, irmãos, que você é alguém importante para Deus. As pessoas olharão em você, irmão, e vão falar, grande é o Senhor, e isso é motivo de glorificar. Então, em nome de Jesus, você que está na sua casa, você que está no seu lar, no seu trabalho, eu não sei aonde você está, mas glorifique ao Senhor Jesus por isso. Você é algo importante para o Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus.
as pessoas olharão em você e vai dizer em nome de Jesus, grandes coisas fez o Senhor a esse homem, a essa mulher, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, não vai ficar somente por isso, não vai ficar somente nesse pedaço totalmente alegre do povo. No versículo de número 4, eu quero ler agora com os irmãos, muito atento para os irmãos. Olha só o versículo de número 4. Quero que você pegue a sua Bíblia aí, irmãos, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e olha o versículo de número 4. Salmos, para você que chegou agora, Salmos de número 126 e verso 4. Diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aqui, irmãos, há algo muito grave. É algo que às vezes nós deixamos, isolamos esse versículo, sabe por quê? Nós olhamos os 3 primeiros versículos, o 5º e o 6º, e esquecemos do versículo 4. Porque o versículo número 1 ao 3 é bênção e é maravilha. E o versículo 5 e 6 é glória e aleluia, porque vai falar de promessas. Mas quando nós olhamos o versículo de número 4, é uma coisa muito séria que aconteceu com o povo de Israel, que agora saiu do cativeiro e passou-se alguns tempos, eles lá dentro de Jerusalém já. Deixa eu te falar só para os irmãos entenderem. Eles saíram da Babilônia, foram para Jerusalém, e o versículo 1 até o versículo 3 é glória a Deus e aleluia. Eles estavam alegres por ter saído da opressão do povo da Babilônia. Tá? Agora o versículo de número 4 já se passou alguns anos. E esse tópico é o tempo de crise. Tá? Nós não podemos ignorar esse tempo. E o segundo tópico vai dizer do tempo de crise. E o versículo de número 4, eles estão falando exatamente isso. Senhor, faz-nos regressar de novo daquele tempo. Sabe aquele tempo, Senhor, que a gente saiu da Babilônia e veio para Jerusalém e a gente se alegrou? Senhor, faz a gente voltar nesse tempo de novo. Por que eles estão falando isso, irmãos? Porque agora os anos se passaram. Os anos agora vai se passar e agora o povo está em decadência. O povo agora esqueceu de Deus, esqueceu que tinha feito várias promessas, que o cativeiro duraria 70 anos, que Deus levantaria um homem chamado Ciro, e que eles que estavam debaixo de opressão e que antes estava alegre, agora eles estão clamando por aquela alegria de novo. Agora o versículo de número 4, eles estão pedindo para Deus, notem, faze-nos regressar outra vez, só é outro aquele que uma vez foi. Então agora eles estão falando, ó, Senhor, faz-nos regressar outra vez do cativeiro e sentir aquela alegria. Irmãos, e esse tempo a Bíblia vai nos mostrar que Neemias e Esdras vai falar desse tempo. A Bíblia vai nos mostrar que Neemias e Esdras, quando reconstrói os muros, reconstrói o templo, e agora a Bíblia vai nos mostrar que, deixa eu só ver um negócio aqui, irmãos, eu não estou perdido não, em nome de Jesus. E agora a Bíblia vai nos mostrar que esse tempo agora é o tempo em que Joel vai profetizar. Lembra que Joel, ele profetiza uma palavra contra o povo de Deus, que a palavra dizia assim, ó, é tempo de ficardes nas suas casas estucadas e a minha casa há de ficar deserta. Então é esse tempo aqui que eles estão vivendo agora. É o tempo em que Esdras e Neemias vai pegar alguns do povo, alguns homens do povo, por ter pegado mulheres estranhas e colocado dentro do arraial dos israelitas e casaram-se com elas. Os irmãos lembram que quando Esdras vai mostrar que Esdras e Neemias vai pegar alguns homens e vai bater literalmente, vai espancar, dar murros. A Bíblia usa exatamente essa expressão, que Esdras deu murros em alguns, porque pegaram mulheres estranhas. Então é esse tempo agora que eles estão agora vivendo, o tempo de crise, e eles estão agora lembrando a Deus, falando, Senhor, nos faz regressar outra vez, Senhor, do tempo em que nós vivemos quando o Senhor Jesus, quando o Senhor nos trouxe para Sião, quando nós estávamos em Babilônia.
Esse é o tempo de crise, irmãos. É o tempo, talvez, do silêncio de Deus. E esse tempo de crise nós não podemos ficar parados. É um tempo que chega para todo mundo. Isso é inviolável. É um tempo que talvez você esteja passando, ou talvez já passou. E talvez é um tempo que você vai passar. Mas que vai chegar esse tempo de crise, vai chegar. O que nós não podemos no tempo de crise é pecar contra Deus. Você não pode usar o tempo de crise na sua vida para fazer algumas coisas que desagradam ao Senhor Jesus. Isso é que nós não podemos. Talvez a crise chegou na sua vida porque Deus não tem falado contigo. Talvez a crise chegou na sua vida porque as promessas de Deus estão esquecidas. Talvez esse tempo de crise na sua vida é porque o Senhor Jesus te prometeu alguma coisa e passou-se anos e você ainda não recebeu. É bem verdade, irmãos, que nós estamos vivendo numa época em que a minha geração para baixo, a minha geração, eu tenho quase 29 anos, 28 anos eu tenho, da minha geração para baixo são jovens que não conseguem esperar nada do Senhor Jesus. Quando nós olhamos pessoas que nos antecederam, pessoas que viveram o Evangelho, Deus prometeu e eles esperavam anos para acontecer. Quem aqui nunca ouviu um testemunho daquela irmãzinha do círculo de oração? Lembra aquela irmã de 70 anos que geralmente pega o microfone no domingo e fala: Senhor, irmãos, eu estava esperando uma bênção, o Senhor Jesus me prometeu algo há 30 anos atrás e hoje isso, irmãos, que os nossos velhos passaram e viveram essas coisas que os jovens estão vivendo. Mas o que diferencia os velhos de antigamente, os irmãos que viviam o evangelho santo, puro e verdadeiro, é que eles sabiam esperar. Tá? Eles sabiam esperar. A geração que eu estou vivendo hoje é uma geração que planta agora e quer receber, já quer colher depois de 2 horas. E isso dessa forma não é com o Senhor Jesus. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, esse tempo de crise de Israel estava acontecendo. É um tempo em que eles estavam vivendo e que a Bíblia nos mostra que era choro e lamento. A Bíblia vai nos mostrar que Esdras chorava. A Bíblia vai nos mostrar que Neemias se irritava com algumas coisas. A Bíblia vai nos mostrar que eles pegaram algumas pessoas e espancaram dentro do templo, porque a casa de Deus estava deserta. Eles estavam reformando. Os irmãos lembram que eles saíram da Babilônia e vieram para Jerusalém. Então qual é o gesto correto a se tomar? Primeiramente, é ser grato ao Senhor Jesus. E nessa gratidão, o que eles tinham que fazer primeiro é estar dentro do templo, reformando o templo, sendo abençoado, tudo em prol do templo, para que de alguma forma o culto viesse de novo a ser normalmente, os irmãos sendo abençoados. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles foram para suas casas, fizeram belas casas, fizeram coisas lindas, mansões, e por isso esse tempo de crise chegou. Talvez você esteja passando por esse tempo, irmão, tempo de crise. Só que em nome de Jesus eu te falo alguma coisa. Não use o tempo de crise para pecar contra o Senhor Jesus. Não use o tempo de crise para você de alguma forma fazer algo que desagrada a Deus. Não use o tempo de crise para que você venha usar esse tempo e falar: não, eu já estou desse jeito mesmo, então vou me afundar mais ainda. Irmãos, não use esse tempo de crise. O tempo de crise é algo terrível na vida do cristão. É algo que nós não queríamos, mas esse tempo chega. E talvez você esteja passando por ele. Como você tem se saído nessa crise, irmão? Eu quero que você olhe para a sua vida agora. Você que está em crise. Sabe aquele momento de crise que a gente não quer ir para a igreja, a gente não ora mais, a gente já não busca mais. Lembra esse momento? Irmãos, quem nunca passou? Quem nunca passou tristezas e angústias na sua vida que você falou: não, basta. Eu não vou orar mais, eu não vou jejuar mais, eu não vou mais buscar a presença de Deus. E talvez você nem tenha falado isso, mas você deixou que o esfriamento entrasse no seu coração. E hoje você já não lê mais a Bíblia. E hoje você já não dobra mais o joelho. E hoje você só vai aos cultos dias de domingo. E talvez você tenha nem percebido que isso entrou. É a crise que você está. A crise faz, irmãos, com que nós venhamos ficar. A crise nos deixa vulneráveis.
Os irmãos entendam isso. A crise nos deixa vulneráveis ao pecado. Se você que está em crise parou de orar, parou de buscar a presença de Deus, você que está em crise parou de ler a palavra de Deus, você que já não tem mais comunhão com Deus, isso é um sério indício que você vai pecar. Isso é um sério indício que você não vai aguentar as provações. Isso é um sério indício que você não vai conseguir passar nas provas. Isso é um sério indício, irmãos, é o que tem acontecido muito hoje. Pessoas se prostituindo, pessoas largando Deus daquilo que Deus fez na sua história. Olha só a história que Deus construiu para o povo de Israel. E agora eles esqueceram de Deus e estão pecando agora contra Deus. Talvez você esteja nessa situação, irmãos. Tempo de crise, tempo em que nada faz sentido, tempo que você vai para a igreja e nada acontece, tempo que você vai para a igreja, às vezes por um momento de emoção, você ora e pede para Deus falar contigo e você não ouve a voz de Deus. Deixa eu contar um testemunho meu outra vez. Eu lembro-me quando eu recebi então as promessas de Deus na minha vida e tudo era alegria. Irmãos, pensa num jovem que não perdia nem os ensaios do circo de oração, estava eu lá. Eu ia em tudo, irmãos. Irmãos, se falasse para mim que iam fazer culto para boneca, eu ia. E isso era o primeiro amor. Coisa linda e maravilhosa. E Deus então começou a falar comigo, fazer então para mim várias promessas, fazer então para mim várias coisas que de alguma forma eu nunca pensei que então acontecer na minha vida, e o Senhor começou a fazer, mas chegou um tempo na minha vida que Deus se calou para mim. Se calou literalmente, irmãos. Os irmãos sabem, irmãos, quem prega, irmãos, gosta de pregar, não para glória nossa, mas a gente gosta de pregar. Eu gosto de pregar, irmãos. Se os irmãos me chamam para pregar, que eu vou pregar, eu gosto de pregar. Só que chegou um tempo na minha vida que Deus se calou por um ano. Irmãos, por um ano o pastor não me dava o microfone nem para mim orar, irmãos. Nem o pastor não me chamava nem para falar, irmão, coloca a mão aqui na cabeça dessa criança aqui e vai orar. Nem para isso. Deus se fechou. E eu orava, irmãos, eu chorava para Deus então falar comigo e não acontecia nada. Tempos de crise. Talvez você esteja passando pelo silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus nos amadurece. Os irmãos nem sabem o quanto nos amadurece. O silêncio de Deus faz com que você venha, irmãos, perceber os mínimos detalhes daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E isso é o tempo de crise. O tempo de crise nos leva a não enxergar as coisas espirituais. E é aí que nós ficamos vulneráveis e acabamos pecando. Então, em nome de Jesus, se você está em crise, agora a gente vai ler o terceiro tópico dessa mensagem, tá? E o terceiro tópico é um tempo de promessas e de esperanças, tá? Então, em nome de Jesus, se você está em crise, não deixe que essa crise te faça pecar. Você pode até estar em crise, Deus se fechar para você, você não ouvir a voz de Deus, as promessas de Deus não se cumprir na sua vida. Talvez você esteja esperando e nada tenha acontecido. O que não pode é pecar contra Deus. Tá? Então agora eu quero que vocês olhem o versículo de número 5 e versículo de número 6. Que depois da crise sempre tem, irmãos, algo de Deus a nos esperar. Por isso que eu quero lembrar os irmãos que a crise, ela é para todo cristão. Os irmãos lembram de Paulo, as falas de Paulo, que nesse mundo, e outros irmãos, e algumas delas, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo Jesus falando, eu venci o mundo, você também pode. Paulo falava que carregava as marcas de Cristo e levava açoites. Então, tempos de crise, irmãos, tempos de crise nos faz aproximar de Deus. E isso nos faz com que nós venhamos entender o querer de Deus para a nossa vida. Mas olha só, versículo de número 5 e versículo de número 6. Eu quero ler para os irmãos, bem pausadamente, só para os irmãos entenderem. 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então aqui está algo da parte de Deus para o tempo de crise. Semear. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta antes de ler o versículo de número 6. Como você tem levado o seu tempo de crise? Você tem parado, estacionado, deixando as coisas fluir normalmente, ou você tem plantado?
Mas vamos lá, versículo de número 6. De novo, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus nas alturas. Agora deixa eu te falar alguma coisa aqui. Tempo de promessa e de esperança. Aqui está algo que nós nunca podemos perder, irmãos. Mesmo em meio ao tempo de crise, a esperança. A esperança é o que nos move. A esperança faz com que você, irmão, que parece que está esquecido de Deus, faz com que você, mesmo achando isso, dobre o seu joelho e busque a presença de Deus. A esperança faz, irmão, em nome de Jesus, que mesmo em meio à crise, à dificuldade, o silêncio de Deus, as promessas de Deus não se cumprir na sua vida. A esperança faz com que isso não venha a ser apagado da sua mente. Sabe o que tem acontecido? Pessoas têm esquecido aquilo que Deus prometeu por causa da crise, porque já perdeu a esperança. A esperança faz com que nós plantemos. Irmão, se você está em crise, mas você está plantando, glória a Deus nas alturas. Se você está em crise, irmão, em nome de Jesus, entenda isso, mas você está plantando, em nome de Jesus, entenda isso. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai mover os céus e a terra para te abençoar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus te prometeu irá se cumprir, mas irá se cumprir para aqueles que te e guardarem a esperança. E a esperança faz com que nós venhamos plantar. Faz com que nós venhamos plantar, semear, irmãos. Não importa o jeito que você plante, irmãos. Não importa se você está chorando ou plantar. Não importa se você está chorando, mas plante. E deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você chora, melhor Deus acha. Quanto mais você está... Porque o versículo que nos mostra... Olha só o versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está em crise, mas está semeando em lágrimas, Deus vai dar a colheita. Deus vai fazer com que flua na sua vida. Deus vai fazer com que aquela promessa que Ele te prometeu, mãe, do seu filho que não está na presença do Senhor. Deus vai fazer com que aquela promessa, varão, que Deus te prometeu que você seria um atalaia na terra, um pregador do evangelho e que ainda não cumpriu como Deus falou. Deus vai fazer com que a esperança que está no seu coração, e se você plantar, vai acontecer. Então o que pode perder é a esperança. O que você não pode deixar de lado, o que você não pode esquecer, é que existe um Deus que te chamou por cabeça e não por cauda. Existe um Deus que te chamou na terra para você ser peregrino. Sim, eu não estou invalidando isso, que o tempo nosso aqui nessa terra é curto, é muito curto, que um dia nós iremos reinar com Deus na glória, e que as coisas desse mundo pouco importa para nós, mas nada nos impede de nós viver uma vida de santidade, experimentando Deus hoje. Então, em nome de Jesus, se você quer viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, se você quer ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, tenha esperança, chore, irmão, chore, deixe as lágrimas cair no meio das suas orações, aí você vai estar plantando e chorando, irmãos, não importa, irmão, pode essa dor estar doendo, irmão, pode a dor, irmãos, apertar, pode a dor, irmãos, palpitar seu coração de uma forma que você não entende, mas você vai colher para a glória do nome do Senhor. Não perca a esperança, não perca aquilo que Deus te prometeu no meio das dificuldades que você tem enfrentado. Não perca, irmão, em nome de Jesus. Há uma coisa aí que se diz que mais ou menos dessa forma, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio nisso. Eu creio que se Deus prometeu na sua vida, Deus vai cumprir. Mas não ande em conformidade com aquilo que Deus te chamou.
Você tem que viver, deixa eu só te falar uma coisa, você tem que viver no nível daquilo que Deus te prometeu. Se Deus te prometeu coisas grandes, irmãos, não é você orando quando vai dormir, quando acorda que vai acontecer. Se Deus te prometeu coisas extraordinárias, deixa eu te falar uma coisa aqui, se Deus te prometeu coisas extraordinárias na sua vida, não é você orando quando você vai dormir, quando você levanta, que vai cumprir na sua vida. Não vai se cumprir, porque nós temos que viver à altura daquilo que Deus nos prometeu, viva a altura dos seus sonhos. Sabe o que mais tem acontecido nos nossos dias de hoje? Que pessoas que estão sonhando alto, pessoas estão sonhando gigantesca, coisas para a sua vida, mas está vivendo uma vida de santidade, desse tamaninho aqui. Como está a sua vida? Como você tem vivido aquilo que Deus te prometeu? Como você tem vivido as promessas de Deus para você? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas, irmãos, eu vou ser sincero, eu hoje eu sou um pouco mais maduro, sou casado, tenho 2 filhos, já vivi algumas coisas, algumas experiências com Deus, mas quando eu comecei, irmão, pensa num jovem atribulado. Pensa num jovem que queria passar por cima dos pastores. Pensa num jovem que só porque Deus prometeu, ninguém entrava na minha frente. Eu era assim. E a maioria, deixa eu te falar, 99% dos jovens que estão iniciando agora, eu não estou falando que eu sou velho, que já tenho bagagem, não é nada disso, mas eu já passei dessa fase. Muitos jovens nos tempos de hoje estão vivendo dessa forma. Acha que estão acima de tudo. Deus fez promessa, então por causa que Deus fez promessa, eu estou acima do pastor, eu estou acima do meu líder, eu estou acima de qualquer coisa. E não é dessa forma. Não é assim que você vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Deixa eu te falar mesmo. Eu fui um pouco mais novo. No início da minha fé, irmãos, tudo para mim era glória e ninguém entrava na minha frente porque Deus tinha falado comigo. O tempo vai te dizer isso, irmãos. O tempo vai dizer que os seus pastores não estavam errados. Hoje eu vejo, isso aqui é só um parênteses que eu abri, irmãos, para falar com os jovens que estão nos assistindo. Para falar com esses jovens que estão nos assistindo. Que hoje, tudo que os meus pastores me falavam, e que eu não dava ouvidos. Eu não fui um jovem rebelde, não, eu não fui um jovem rebelde. Só porque eu vou te mostrar que eu não fui um jovem rebelde. Meu pastor me colocou na direção dos jovens muito novo. Eu fiquei líder do jovem por mais de 7 anos, novinho. Eu fiquei o segundo meu pastor na congregação, novo. Só que eu não era um jovem rebelde, mas muitas coisas que meu pastor me falava e que eu não dava ouvido, hoje eu entendo. E vejo que tudo que ele falou era realmente a verdade. Então, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe você, jovem, e abra sua mente para que Deus venha, então, te moldar. Tá? E deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, vamos parar, irmãos, de plantar agora e querer colher daqui a pouco. Deus é fiel, mas vamos lá, versículo 6. Olha só, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Então essa é a promessa de Deus para depois da crise. Essa é a promessa de Deus para a sua vida que está em crise, irmãos. Essa é a promessa de Deus. Se você em meio à crise estiver segurando firme a sua semente, qual que é a sua semente? É a sua comunhão com Deus. Como você vai ter essa comunhão? Eu não sei. Orando, na verdade eu sei, mas vai lá, você sabe como Deus se agrada da sua adoração. Então deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você tiver a esperança no seu coração e a semente nas suas mãos, você vai conseguir ter uma boa colheita. Isso não sou eu que estou prometendo, é a palavra do Senhor que diz que aquele que guarda, que planta a preciosa semente e anda, mesmo que chorando, vai voltar. Isso aqui é uma afirmação de Deus para a sua vida. Você pode estar de crise, mas se você tiver esperança, você vai voltar, irmãos, você vai voltar trazendo consigo os seus
recursos, você vai trazer então consigo as suas promessas, você vai trazer então consigo a alegria de pegar aquilo que Deus te prometeu em um dia e falar: se cumpriu, porque eu fui fiel na crise, porque eu fui fiel na tribulação, porque eu fui fiel naquilo que Deus me prometera. Então, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, Deus, ele é fiel na sua vida, mas não se esqueça daquilo que Deus é. Deus é um ser santo, e por causa da santidade de Deus, ele não tolera o pecado. Talvez você não saiu dessa crise porque no meio da crise você parou de semear. Sabe o que tem muito acontecido hoje? Pessoas estão com a semente na mão, mas não jogam na terra. Pessoas estão com a semente na mão, mas não caminham. Não podemos chorar parados, irmãos. Não podemos semear somente num lugar. Não podemos, então, pegar a nossa semente que Deus prometeu para nós, e no tempo de crise eu ficar estacionado, parado, achando que vai acontecer. Deixa eu te falar, a palavra aqui, semear, deixa eu te falar, não tem como você pegar uma coisa, só plantar e achar que vai sair aquela colheita gloriosa. Não, para você semear uma colheita gloriosa, você tem que ir plantando. Vai plantando, chorando, não importa, irmão, não importa. Vai plantando, vai chorando, Deus vai fazer algo na sua vida, tá? Deus abençoe os irmãos. Isso aqui é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou ser sincero, eu já preguei ela, tá? Eu já preguei ela lá na Debroca Filho. Os irmãos estão me ouvindo de novo pregar essa mensagem, tá? Mas é uma palavra que quando o nosso irmão me convidou para pregar aqui nessa página da geração eleita, Deus acendeu essa palavra no meu coração, tá? Então que os irmãos venham, irmãos, entender que o tempo de alegria, talvez você esteja passando, você que está vindo agora para os caminhos do Senhor, está vivendo essa alegria, glorifica o nome do Senhor. Mas tempos de crise vão vir para a sua vida. No tempo de crise, o que você não pode fazer é pecar contra Deus, se esquecer de Deus. Sabe por quê? Porque se no tempo de crise eu semear, plantar e chorar, Deus vai então dar o crescimento para a colheita, e Deus vai me abençoar e vai te abençoar. Tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Deixa eu só trazer uma reflexão muito breve para os irmãos. Eu ouvi isso aqui de um pastor e eu quero trazer para os irmãos. É uma reflexão bem simples, que se diz uma coisa, que havia um homem e ele tinha uma fábrica. E nessa fábrica tinha 2 homens ocupando o mesmo cargo. E esses 2 homens, o nome de um era João e o nome de um era Pedro, para os irmãos entenderem. O João, irmãos, já fazia 30 anos que trabalhava na fábrica. O Pedro só fazia 5 anos que trabalhava na fábrica. Só que houve um tempo de crise nessa fábrica, e por causa desse tempo de crise, a história e a reflexão vai nos dizer que o dono daquela fábrica chamou João, aquele que tinha 30 anos de empresa, e falou: infelizmente, João, a crise nos assolou e eu vou ter que te mandar embora. João ficou revoltado, e isso é válido. João chegou e falou: não, mas calma aí, o senhor é o dono da empresa, eu sei, você pode mandar quem você quiser embora, mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 30 anos de empresa, o Pedro tem só 5 anos, nós ocupamos o mesmo cargo. Então como que você vai me mandar embora, tendo 30 anos de empresa, e vai deixar o Pedro só com 5 anos? Essa foi então o questionamento que João usou para com o dono daquela empresa. E a história vai nos dizer, falou: João, o dono da empresa falou: não, você está certo. Então vai fazer o seguinte para mim. Os funcionários estão trabalhando lá embaixo e agora vai ser hora de almoço. Eu quero dar para os funcionários uma fruta depois do almoço. Eu quero que você saia aqui agora dessa empresa, vai lá na quitanda e busca para mim 5 sacos de laranja para me dar para os funcionários. E a história vai nos dizer que João então saiu daquele lugar, foi lá buscar os 5 sacos de laranja, porque o dono da empresa tinha mandado, que queria dar para os funcionários depois do almoço. E quando ele chegou na quitanda, o dono da quitanda falou: não tenho laranja. Então João saiu da quitanda, chegou no dono e falou assim: nós não tem, o dono da quitanda lá falou que não tem laranja não.
E não tem como dar fruto para as pessoas lá que vão almoçar, não. Então o dono da empresa falou: João, agora senta aí um pouquinho, eu vou chamar Pedro. Chamou Pedro e falou a mesma coisa para Pedro. Falou: Pedro, faz o seguinte, eu estou querendo dar aos funcionários depois do almoço uma fruta. Eu quero que você saia daqui, vai lá na quitanda e pegue para mim 3 sacos de laranja. E Pedro, ele saiu, foi na quitanda, chegou lá e falou assim, o dono da quitanda falou: não tem laranja. Então ele saiu lá e voltou para o dono da empresa e falou assim: ó, senhor, o negócio é o seguinte, lá na quitanda não tem laranja, mas eu vi, tem melancia, tem uva e também tem maçã. Eu fiz as contas, se você quiser dar maçã, vai ficar em R$ 100, tantas maçãs, e vai ficar em R$ 100. Se você quiser dar melancia, eu já conto também, para todos os funcionários vai ficar em R$ 150. Daí fez a conta, tal, vai dar tanto para cada funcionário. E fiz a conta também da uva, se o senhor quiser dar uva, e vai ficar em R$ 120. Eu já fiz a conta. Eu fiz a conta e vi que a melancia sai mais em conta. Embora ficou um pouco mais caro, só que eles vão saciar um pouco mais, vão gostar mais do Senhor e vão trabalhar melhor. Então você decide, Senhor. Daí aquele homem olhou para João, olhou para a cara de João e João entendeu o recado. O que eu quero trazer com essa reflexão, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, não importa se você tem 500 anos de crente, não importa se você está no banco, eu não estou fazendo aqui apologia aos senhores da igreja que não estão fazendo nada e que os irmãos têm que desprezar eles, não é nada disso, não me entenda dessa forma, mas o Senhor usa e quer usar aqueles que estão disponíveis para fazer a obra. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você tivesse enquadrada nessa história, qual você seria, o João ou Pedro? Quem seria Pedro? Irmão, é uma reflexão para o seu coração, tá? Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você é a menina dos olhos de Deus. Eu quero que você entenda essa reflexão. Deus, ele quer usar. Deus, ele quer usar. Deus, ele é o dono dessa empresa, tá? Deus, ele é o dono dessa empresa. E ele não vai dar sua glória a outrem. E ele não vai fazer maravilhas para aqueles que estão sonhando alto, mas estão vivendo assim, ó, com a sua santidade. Então, uma coisa eu quero te dizer, viva à altura dos seus sonhos. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe. Então essa, irmãos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós vamos orar agora para Deus abençoar a sua vida, tá? Nós vamos orar para Deus abençoar a sua vida. Agora eu quero que vocês, eu vou dar alguns minutos aí, alguns segundos para os irmãos, colocarem aí na mensagem o seu nome, aquilo que você espera de Deus, que se é libertação para o filho, ou se é cura, ou se você quer renovo, coloca aí nas mensagens, tá? Para que Deus venha te abençoar. A igreja vai orar nessa noite e pedir para Deus abençoar a sua vida. Não é o Ilka que vai orar, nós somos um corpo, nós somos um corpo. E esse corpo é conduzido por vários membros. Eu sou um membro. Eu não sei qual membro eu sou, irmãos. Talvez eu seja o mais pequenininho, tá? E você também é um membro de muito mais importância. Mas nessa noite nós iremos orar juntos e pedir para Deus abençoar, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, que essa mensagem venha falar forte no seu coração, tá, irmãos? Está aqui conosco, nos assistindo, a nossa irmã Marlene Pereira, nossa irmã Heloísa Germoli, deixa eu colocar o óculos, senão não enxergo nada. Silvânia, Alexandre Bernardes, Deus abençoe os irmãos, Daniela, Rasman, Júlio César, são vários nomes aqui, tá, irmãos? Vários nomes, vários comentários também, que Deus vai abençoar a vida dos irmãos, tá? Nós vamos orar agora, interceder a Deus para que Deus venha falar mais ao seu coração. Eu preguei essa palavra depois de alguns dias. O irmão me mandou mensagem e falou: irmão, o negócio aqui tá feio, a palavra não sai do meu coração, Deus falou muito ao meu coração, e exatamente isso que eu quero que os irmãos saiam daqui com esse sentimento, irmãos, que a palavra falou contigo e que não foi uma palavra lançada ao vento. Não, eu não quero que seja dessa forma. Na verdade, quando eu prego, a minha intuição é que a palavra cale no seu coração,
Que a palavra que o Senhor Jesus me usou venha falar e você venha remoer, e que passe os dias você venha entender ainda ela, tá? Então essa é o meu desejo para com essa palavra, tá? Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar agora, para Deus então entrar com providência naquilo que você espera de Deus, tá? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, estamos, ó Deus, diante da tua presença, Senhor, para louvar-te, bendizer e engrandecer o teu nome. Deus, eu nada sou, ó Pai, nada tenho, nada, Senhor meu Deus, eu sou, se não for a tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, Senhor. A palavra, Senhor meu Deus, foi pregada, Senhor. A mensagem nesta noite, Senhor, foi, ó Pai, falada, Senhor. Eu creio, ó Pai, que foi o Senhor, ó Pai, porque o Senhor palpitou isso no meu coração. Que essa mensagem, Senhor meu Deus, venha alcançar os corações dos irmãos. Que de alguma forma, Senhor, o Senhor venha falar com os irmãos ainda, Senhor. Pessoas ainda ouvirão essa mensagem, ó Pai, porque vai ficar gravada. Deus, fale, Senhor Deus, ao coração. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa os irmãos, ó Pai, que estão enfermos. Os irmãos que pediram oração, Senhor meu Deus, de libertação. Os irmãos, Senhor meu Deus, que pediram, Senhor meu Deus, pela sua família. Entra, Senhor meu Deus, no lar, ó Pai, na família, Senhor. Entra agora, Senhor meu Deus, Pai amado e Pai santo, nessa família, nessa casa, Senhor. Tu és fiel, Senhor, e nós cremos dessa forma. Abençoa para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Aleluia.